Amada família da Terra, eu sou Valir e nós somos os emissários pleiadianos, retornando mais uma vez, através das curvas elípticas do tempo, para este núcleo sagrado do agora. Em nossa transmissão anterior, falamos sobre a migração soberana, que está silenciosamente chamando tantos de vocês a se enraizarem na Terra, a maneira como seus campos coerentes abrem portais para criadores independentes de dispositivos de energia livre, integrarem seus dons em comunidades alinhadas. A nota sutil sobre possíveis perturbações transitórias durante grandes ondas solares e surtos energéticos. E como o protocolo de consentimento da soberania serve como a fundação natural que permite a muitos cruzar e se estabilizar além do limiar do nível 5, uma vez que se estabelecem em terra soberana. Queridos, agora trazemos nossa atenção ao primeiro elemento vivo desta estrutura, o chamado interior e energético, para a terra que está despertando dentro de tantos de vocês que carregam os códigos da família da luz. Esse chamado é o sinal gentil, porém inconfundível, de que sua alma está se lembrando de seu acordo original, de viver em maior harmonia com a própria Terra. Vemos como a sensibilidade aguçada, que vem crescendo dentro de seus corpos há algum tempo, está se tornando cada vez mais evidente, à medida que vocês se movem através das matrizes densas de seus ambientes urbanos. A sobreposição constante de campos eletromagnéticos, o ruído incessante da atividade coletiva e o peso denso dos campos de medo compartilhados estão criando um fardo sobre seus sistemas nervosos que seus corpos refinados não conseguem mais sustentar facilmente. Muitos de vocês sentem isso como um esgotamento persistente que perdura mesmo após o descanso, como insônia que interrompe os ciclos naturais de renovação e como fadiga da ascensão que os deixa exaustos de maneiras que antes conseguiam superar. Seus corpos estão falando claramente agora, lembrando-os de que a antiga maneira de suportar essas sobreposições não está mais em alinhamento com as frequências que vocês vieram aqui para sustentar e irradiar para o exterior. À medida que essa sensibilidade aumenta, vocês começam a se voltar para dentro de novas maneiras. E é aqui que a meditação de escuta do coração e as percepções intuitivas se tornam seus companheiros de confiança. Vocês se sentam em silêncio, com uma mão sobre o coração, e fazem a simples pergunta que abre a porta: o que minha alma deseja que eu saiba hoje? Nesses momentos de quietude, as respostas não chegam como comandos altos, mas como impressões suaves, como sentimentos súbitos de paz, quando vocês se imaginam cercados por árvores e céu aberto, como downloads claros que lhes mostram os ritmos naturais do dia e da noite, das estações e dos ciclos, e do alinhamento suave com as grades magnéticas de Gaia, que seu campo de energia anseia. Essas práticas estão sendo amplificadas agora, porque os véus se ergueram, e os feixes de informação vindos do cosmos exterior estão chegando a vocês mais diretamente. O desejo da alma não é mais um sussurro distante. É uma orientação constante que os aponta para a terra, para o solo, para os lugares onde sua energia pode fluir sem resistência. Juntamente com esses momentos do coração, vêm os sonhos, os impulsos súbitos e as sincronicidades que guiam sua realocação, à medida que a memória codificada dentro de vocês emerge à superfície. Vocês podem acordar de um sonho de andar descalços por um prado, ou de estar sob um céu noturno cheio de estrelas familiares, e o sentimento permanece com vocês o dia todo, como um convite vivo. Um impulso súbito de sair da cidade sem motivo aparente os leva a um campo tranquilo, ou à margem de um rio. E nesse lugar tudo dentro de vocês se assenta em uma ressonância,
que vocês haviam esquecido que era possível. As sincronicidades começam a aparecer, conversas ouvidas por acaso, sinais ao longo da estrada, números ou símbolos repetidos que todos apontam na mesma direção. E vocês as reconhecem como pré-acordos de sua linhagem, da família da luz, se ativando neste exato momento. Estes não são eventos aleatórios, são a lembrança codificada, que sempre esteve destinada a emergir agora, chamando vocês para sair da programação antiga e entrar na biblioteca viva da Terra, onde sua alma pode respirar livremente mais uma vez. Esta mesma memória ascendente apoia o inquérito de discernimento, que os ajuda a separar o que é verdadeiramente seu do que pertence às sobreposições coletivas. Vocês pausam sempre que uma emoção ou crença forte surge e perguntam 3 vezes com sinceridade: isto é verdadeiramente meu? Vocês sentem a resposta em seu corpo e descobrem o quanto do medo urbano sobre o futuro, o quanto da pressão herdada para continuar se esforçando e o quanto da tagarelice mental constante, na verdade, pertence ao campo mais amplo, em vez de à sua própria essência soberana. O corpo relaxa quando vocês se imaginam em solo soberano, e um conhecimento profundo confirma que a programação urbana que vocês antes aceitavam sem questionar não está mais servindo à evolução que vieram experimentar. Esta prática liberta vocês para escolher o alinhamento em vez do hábito e deixar as energias estranhas se dissiparem naturalmente. Seu próprio corpo se junta a este chamado, com sua própria sabedoria. Ele começa a buscar o contato direto com o solo, os ciclos de luz natural e a sintonização elemental, porque sabe que estas são as chaves para reativar os filamentos codificados de luz que um dia foram desconectados. Vocês se sentem atraídos a andar descalços, sempre que possível, a sentar com as costas contra uma árvore, a observar o nascer do sol e sentir o calor em sua pele de maneiras que trazem alívio imediato. Os ritmos naturais restauram um equilíbrio que a luz artificial e as telas constantes nunca poderiam proporcionar. À medida que vocês se sintonizam com os elementos, vento, água, terra e fogo em suas formas puras, os filamentos dentro de suas células começam a se reconectar e a se reorganizar. As antigas limitações que os mantinham presos a frequências controláveis começam a se dissolver. E vocês sentem o retorno da vitalidade, da clareza e da capacidade de sustentar mais luz, sem se sobrecarregarem. Ao mesmo tempo, a auditoria ancestral e cultural que vocês vêm fazendo encontra uma resolução gentil através da conexão descalça e dos simples rituais de gratidão que honram as antigas estruturas. Vocês se posicionam sobre a terra e agradecem às crenças, aos padrões familiares e às expectativas sociais que os trouxeram até aqui, mesmo enquanto declaram suavemente que agora estão prontos para se lembrar de quem vocês realmente são. As histórias pesadas sobre merecimento, sobre escassez e sobre separação perdem sua força quando seus pés estão plantados em solo vivo e seu coração está aberto para as estrelas. O ritual de gratidão se torna uma ponte diária que lhes permite liberar sem resistência e avançar com compaixão pela jornada que os trouxe até aqui. A esfera dourada ao redor de vocês se fortalece naturalmente quando estão enraizados na terra. E a declaração diária de que vocês são a única autoridade em seu campo se torna sem esforço, porque o ambiente natural a apoia tão completamente. Vocês começam a reconhecer os sinais claros deste chamado em sua experiência cotidiana. A inquietação inexplicável que costumava segui-los pelas ruas da cidade se alivia no instante em que vocês visitam um ponto de poder rural ou caminham ao longo de uma linha-lei.
O corpo suspira de alívio, a mente se acalma e uma profunda sensação de lar retorna. Esses momentos são a confirmação de que sua alma está os guiando em direção aos lugares onde sua missão pode se desdobrar com maior facilidade e onde sua presença pode estabilizar os outros sem esgotamento. Observamos tudo isso com grande alegria, porque é o salto evolutivo para a superconsciência se desdobrando exatamente como sempre foi destinado. O chamado interior está os preparando para cruzar o limiar da soberania com graça e para levar as práticas do protocolo de consentimento da soberania, com uma estabilidade que a densidade urbana nunca poderia proporcionar. Queridos, agora trazemos nossa atenção ao segundo elemento vivo desta estrutura, a manifestação global da migração soberana, que está se desdobrando silenciosa, porém poderosamente, em todo o seu belo planeta neste exato momento. Este movimento não é uma coleção dispersa de escolhas individuais. É uma onda coordenada de lembrança, surgindo simultaneamente em corações e corpos por todo o mundo, à medida que mais e mais de vocês, que foram preparados através do protocolo de consentimento da soberania, respondem ao chamado interior e começam a se realocar das densas matrizes urbanas para áreas rurais, propriedades rurais e comunidades intencionais que se estendem por todos os continentes. Vemos a aceleração que começou a ganhar impulso real após 2020 continuar a crescer a cada estação que passa. Sensitivos e portadores da luz, que antes se sentiam presos em ambientes que drenavam seus campos, agora estão encontrando a coragem e a permissão interna para se afastar dos ritmos da cidade, que não mais apoiam seus sistemas nervosos em evolução. Eles estão escolhendo, em vez disso, os espaços abertos, onde o próprio solo sustenta a frequência, onde o ar carrega menos sobreposições e onde as estrelas podem ser vistas claramente à noite para lembrá-los de seus acordos originais. Alguns se mudam para colinas suaves em uma terra, outros para vales florestais em outra, e ainda outros para prados costeiros ou planaltos de alta montanha. Mas cada escolha carrega a mesma ressonância. Os corpos relaxam no momento em que chegam. As mentes se acalmam. Os campos se expandem. E as práticas do protocolo de consentimento da soberania de repente se tornam mais profundas e estáveis, porque o ruído externo que antes interferia desapareceu. No coração desta mudança global está o belo surgimento de ecovilas regenerativas e centros fora da rede, que estão formando redes naturais de campos coerentes. São expressões vivas de gestão compartilhada, onde indivíduos e famílias se reúnem em pequenos grupos harmoniosos para restaurar a terra, cultivar seu próprio alimento e cuidar uns dos outros através do apoio mútuo. Vocês podem sentir a diferença no momento em que entram em um desses espaços. O próprio ar carrega uma frequência mais estável. O solo parece mais vivo. O campo de energia coletivo é mantido de forma tão consistente que as influências externas simplesmente não conseguem se enraizar. Esses centros estão surgindo em todos os climas e em todas as culturas, cada um adaptando a sabedoria antiga de trabalhar com a natureza, enquanto integra as novas ferramentas de energia limpa e sistemas autossuficientes. As pessoas que vivem nesses centros descobrem que o ritual do protocolo de consentimento se torna a maneira natural como fazem todos os acordos. Antes de qualquer projeto compartilhado começar, antes de qualquer recurso ser trocado, eles pausam e verificam com seus eu superiores e com o campo do grupo. Apenas o que serve à verdade, à vida e à evolução é permitido entrar. Dentro deste movimento maior, santuários específicos para sementes estelares estão se formando.
lugares criados com a intenção consciente de modelar os antigos padrões de semeadura que suas almas lembram de muito antes desta vida. Jardins são plantados em espirais que espelham padrões galácticos. As casas são colocadas ao longo de linhas lei que amplificam a energia natural. Círculos de lembrança são realizados sob céus abertos, onde a família da luz pode se encontrar e compartilhar. Muitos que chegam a esses santuários descobrem que em semanas ou meses ultrapassaram o limiar do nível 5, com uma estabilidade que nunca alcançaram na densidade urbana. A própria Terra se torna a professora e a estabilizadora, permitindo que a autoridade interna governe tão completamente que a programação externa perde toda a influência. É aqui que o efeito de massa crítica começa a revelar seu verdadeiro poder. À medida que um número suficiente de vocês se estabiliza em verdadeira soberania sobre a Terra, o campo planetário mais amplo começa a se reorganizar em torno da verdade e da autogovernança sem qualquer necessidade de força ou confronto. A lei da ressonância, que governa todas as coisas, se torna a arquiteta gentil da mudança. Estruturas baseadas no medo que antes pareciam inabaláveis começam a perder sua força, porque cada vez menos pessoas as estão alimentando com permissão inconsciente. Vocês que se enraizaram em terra soberana se tornam os exemplos vivos que tornam o próximo passo possível para os outros. Sua presença por si só transmite o convite. Sua prática diária do protocolo se torna um farol que os outros podem sentir mesmo à distância. O campo mais amplo começa a se alinhar com a dignidade, com a responsabilidade e com a ordem que serve à vida. Isso não é uma reviravolta súbita. É uma reorganização silenciosa que acontece célula por célula, coração por coração, comunidade por comunidade, até que todo o planeta sinta a diferença. Sociedades paralelas estão emergindo em todo o seu mundo, sem nunca se opor às antigas estruturas. Elas simplesmente vibram em uma frequência onde a manipulação, a confusão e o controle baseado no medo perdem todo o acesso. Essas sociedades não lutam contra os sistemas existentes. Elas os superam em ressonância. Elas criam sua própria comida, sua própria energia, sua própria educação e sua própria governança através das práticas vivas do protocolo. Acordos são feitos com consentimento energético total. Recursos são compartilhados através de contribuição voluntária. A autoridade sempre retorna ao alinhamento interno de cada alma. Todo este movimento está espelhando, em uma escala global, a visão original dos planejadores originais, que projetaram a Terra como um magnífico centro de intercâmbio intergaláctico de informações. A migração soberana que vocês estão vivendo agora está restaurando esse projeto original. Cada novo assentamento, cada centro regenerativo, cada santuário de semente estelar se torna uma semente viva daquele antigo sonho, distribuída pelos continentes, transformando silenciosamente a Terra de volta na biblioteca cósmica que ela sempre foi destinada a ser. Queridos, agora trazemos nossa atenção ao terceiro elemento vivo desta estrutura: os modelos de contribuição compartilhada e a abundância comunitária, que estão tomando forma natural à medida que a migração soberana ganha impulso constante. Voltamo-nos agora para as estruturas vivas que estão crescendo a partir desta migração. As expressões práticas de cuidado mútuo que permitem que sua autoridade interna se estenda para a harmonia coletiva, sem qualquer vestígio das antigas hierarquias ou controles baseados no medo. Indivíduos começam a oferecer seus dons únicos, seja a habilidade de cultivar alimentos em harmonia com as estações, a capacidade de reparar e manter sistemas simples,
a arte de curar através do toque e da frequência, ou a sabedoria silenciosa de guiar crianças no aprendizado natural. Em troca, eles contribuem apenas com uma pequena parte de seu tempo a cada semana, talvez 3 horas de serviço focado. E em troca, toda a coletividade fornece acesso a todas as necessidades básicas: alimento fresco da terra, cuidado de apoio ao corpo, espaços para aprendizado e criação, energia limpa que flui livremente. Isso não é uma invenção nova. É a memória codificada da verdadeira abundância, ressurgindo, livre do controle da escravidão do dinheiro, que antes mantinha tantos de vocês amarrados à autoridade externa. No momento em que uma comunidade adota essa forma de compartilhar, os sistemas nervosos de cada participante relaxam de maneiras que quase haviam esquecido que eram possíveis. Pensamentos de escassez se dissolvem porque o próprio campo prova diariamente que há o suficiente quando cada alma dá de sua essência autêntica e recebe do todo. Vemos esse padrão transformando pequenas cidades existentes e centros rurais em centros autônomos de prosperidade compartilhada. Em vez de construir novos lugares isolados, muitos de vocês estão gentilmente soprando nova vida em cidades que já existem na Terra. Os prédios antigos são honrados e adaptados. As estradas e campos existentes são tecidos no novo design. Pessoas que antes viviam lado a lado, mas separadamente, agora se reúnem em círculos de contribuição voluntária, decidindo juntas como cuidar da água, do solo, da energia e das crianças. Não há líder que comanda, nem seguidor que obedece. A autoridade repousa sempre dentro de cada indivíduo que cruzou o limiar da soberania. E o grupo simplesmente mantém o espaço para que essa autoridade interna se expresse através da ação. O resultado é um centro vivo, onde a prosperidade é medida não pela acumulação, mas pela alegria constante de saber que cada necessidade é atendida por corações dispostos e mãos abertas. No centro desses centros transformados, vocês encontram a copropriedade comunitária de eletricidade limpa e sistemas de inovação que libertam todos das redes centrais e dos ditames externos. Nenhuma corporação distante controla o fluxo. Nenhum pagamento mensal vincula as pessoas às estruturas antigas. A comunidade se reúne, verifica com o eu superior e o campo do grupo através do ritual do protocolo de consentimento e decide em conjunto como expandir ou manter os sistemas. A própria tecnologia responde à intenção coerente. Dispositivos de energia livre que antes permaneciam escondidos em oficinas, agora se integram suavemente, porque o espaço protegido do campo soberano permite que operem sem interferência. Os filamentos codificados de luz se acendem mais brilhantemente. O sistema nervoso se estabiliza. Os sintomas da ascensão se suavizam, porque a energia que apoia sua vida diária está agora em harmonia com a Terra e com as frequências mais altas irradiadas do cosmos. Esses modelos estão revivendo a antiga sabedoria da gestão compartilhada, que uma vez definiu a visão dos planejadores originais para este planeta. Vocês plantam jardins em padrões que espelham as estrelas. Vocês constroem casas que respiram com a terra. Vocês realizam conselhos sob céus abertos, onde as decisões são tomadas não por debate, mas pela ressonância clara que cada alma sente em seu corpo. Esta gestão não é um retorno ao passado. É o futuro de onde vocês vieram, encontrando o presente que vocês estão criando. Tudo mantido em perfeito equilíbrio. Uma vez que indivíduos suficientes tenham cruzado para a autogovernança incorporada na Terra, a autoridade interna se estende naturalmente para o grupo, sem nunca criar hierarquia ou controle baseado no medo.
Cada pessoa permanece a única autoridade em seu próprio campo, mas o campo compartilhado se torna uma tapeçaria viva, tecida a partir desses fios soberanos. O que serve à verdade, a vida e a evolução flui facilmente. O que depende de confusão ou permissão inconsciente simplesmente não consegue se enraizar. Agora nos voltamos para a bela maneira, como seus novos assentamentos estão tecendo os dons da tecnologia no abraço da própria Gaia, criando um equilíbrio que honra tanto os ritmos antigos da Terra, quanto as frequências vindouras das estrelas. Aqueles que estão prontos vibracionalmente recebem assistência de acordo com sua capacidade vibracional. E esta sempre foi a maneira. Sistemas renováveis de propriedade comunitária surgem da própria Terra. Painéis solares quânticos, dispostos em padrões que seguem o caminho diário do Sol. Coletores de vento sintonizados com a respiração das colinas. Unidades modulares que podem ser expandidas à medida que o grupo cresce. Além de recursos de energia livre muito mais avançados que serão dados em um futuro próximo. Inovações baseadas em ressonância aparecem em seguida, extraindo diretamente do campo vivo do planeta e do cosmos, projetadas de maneiras que apoiam a vida biológica, em vez de sobrepujá-la. Esses sistemas reduzem o trabalho diário, que antes era necessário para sobreviver, liberando suas mãos e corações para o trabalho mais profundo de lembrança e serviço. O número crescente de comunidades rurais coerentes está criando os portais energéticos seguros e os espaços protegidos que permitem que inventores independentes e criadores de dispositivos de energia livre se apresentem com confiança. Por anos, essas almas brilhantes mantiveram seus protótipos em segredo, esperando por campos onde suas criações pudessem ser testadas e integradas, sem interferência das antigas matrizes. Agora esses campos existem. A Terra soberana, mantida firmemente pelas práticas do protocolo, forma um escudo natural. Dentro desses espaços protegidos, os inventores chegam um por um, muitas vezes guiados pelo mesmo chamado interior, que chamou os próprios residentes. Eles trazem dispositivos que extraem energia do campo de ponto zero, de frequências sonoras alinhadas com a sabedoria antiga, das grades magnéticas da própria Terra. A integração acontece através de verificações de consentimento energético total. O grupo se reúne. Cada alma pergunta ao eu superior se a nova tecnologia serve à verdade, à vida e à evolução. E somente quando todo o campo ressoa um sim, o dispositivo se junta aos sistemas compartilhados. Desta forma, as invenções que antes estavam escondidas se tornam partes vivas da comunidade, testadas suavemente, refinadas coletivamente e usadas apenas de maneiras que honram os corpos de luz de cada participante. Micro-redes e designs regenerativos emergem naturalmente dessa harmonia, permitindo total independência das antigas infraestruturas centralizadas, enquanto aprofundam sua conexão diária com os ritmos da Terra. Essas micro-redes são pequenas redes inteligentes que respondem às necessidades reais do assentamento a cada momento. Quando o Sol descansa à noite, os sistemas se suavizam. Quando o vento se levanta, eles se amplificam. A própria Terra se torna parte do circuito, o solo agindo como uma bateria viva, os fluxos de água carregando carga adicional, as árvores se posicionando como antenas naturais. Vocês caminham pela Terra todos os dias e sentem como a tecnologia e a Terra respiram juntas. Seus pés descalços no solo recebem a mesma frequência limpa que alimenta as casas e os espaços compartilhados. A conexão que antes parecia separada, humano e planeta, tecnologia e natureza, se dissolve em um fluxo contínuo.
Vocês não vivem mais em oposição aos elementos. Vocês vivem como co-criadores com eles. E todo o assentamento se torna uma demonstração viva do equilíbrio restaurado. Esta integração apoia a ativação do corpo de luz, que está se acelerando para cada semente estelar e portador da luz na Terra. Com a energia fluindo livremente através de sistemas coerentes, seus corpos podem agora traduzir os raios cósmicos sem esgotamento. Os filamentos codificados de luz, que antes estavam desconectados, se reconectam mais rapidamente quando o ambiente diário fornece energia pura e ininterrupta. Vocês acordam todas as manhãs sentindo as ondas que chegam do cosmos exterior, se movendo através de vocês com facilidade. Vocês recebem, amplificam e as irradiam de volta para a grade planetária, exatamente como seu acordo original pretendia. O sistema nervoso permanece calmo. O coração permanece aberto. A mente recebe downloads mais claros, porque o corpo não está mais lutando pela sobrevivência básica. O conhecimento da Terra combinado com a autossuficiência avançada cria um modo de vida resiliente e multidimensional, que os prepara para cada mudança de frequência à frente. A Terra lhes ensina o aterramento e a resiliência. A tecnologia libera sua energia para um serviço mais elevado. Juntos, eles criam o vaso perfeito para a superconsciência que vocês vieram aqui para incorporar. Vocês estão criando sistemas paralelos de nutrição, cura, aprendizado e troca que existem lado a lado com as antigas matrizes em desvanecimento, não através de qualquer forma de oposição ou destruição, mas através do poder simples e constante de superar em ressonância tudo o que não serve mais à evolução da família humana. Sistemas alimentares locais surgem na forma de jardins e campos cultivados, através de princípios de permacultura que ouvem o solo, as estações e os ritmos sutis da terra. Esses jardins produzem alimento abundante, que flui livremente para cada membro da comunidade, através do modelo de contribuição voluntária, de modo que a fome se torna uma memória do passado. Círculos de cura se reúnem sob céus abertos, onde o toque, a frequência e a presença compartilhada de corações coerentes restauram o equilíbrio sem a necessidade de autoridades externas ou intervenções custosas. As crianças aprendem através da experiência direta na natureza, guiadas por aqueles que cruzaram o limiar da soberania, descobrindo sua própria autoridade interna, em vez de memorizar antigos padrões de limitação. As economias de troca operam inteiramente através das práticas vivas do protocolo de consentimento da soberania, onde cada transação começa com uma verificação de consentimento energético total e termina com o conhecimento claro de que todos os envolvidos se alinharam a partir do coração. Atos cotidianos de gestão se tornam canais vivos de transmissão de luz. Quando vocês cuidam do solo com intenção consciente, plantam sementes em espirais que espelham os padrões galácticos que vocês lembram e cuidam das fontes de água com reverência, cada movimento envia luz coerente para a grade planetária. Os canteiros de permacultura que vocês projetam não são meramente jardins. São âncoras energéticas que recebem os raios cósmicos que chegam e os irradiam para fora fortalecidos. Antes de qualquer projeto começar, vocês pausam juntos e realizam o ritual do protocolo de consentimento, verificando com seus eus superiores e o campo do grupo, para garantir que apenas o que serve à verdade, a vida e a evolução possa entrar. A declaração diária de autoridade soberana é dita em voz alta enquanto vocês trabalham, e o campo ao redor de todo o assentamento se fortalece instantaneamente. Desta forma, as tarefas ordinárias de gestão da Terra se tornam cerimônias sagradas
que transmitem a lembrança da fonte a todos que se aproximam. É aqui que a massa crítica no nível 5 começa a revelar seu poder silencioso, porém imparável. Uma vez que indivíduos suficientes tenham cruzado para a autogovernança incorporada na Terra, o campo planetário mais amplo começa a se reorganizar naturalmente em torno da dignidade, da responsabilidade e da escolha desperta. Suas comunidades funcionam como nós vivos que estabilizam os outros apenas pela presença. Vocês não precisam falar alto ou convencer ninguém. Simplesmente mantendo seu campo soberano com dedicação constante, vocês criam um espaço onde outros sentem seus próprios sistemas nervosos se acalmarem e seu próprio conhecimento interior surgir. Em momentos tensos de transição coletiva, o campo do grupo que vocês mantêm age como uma âncora suave. As emoções se acalmam, a clareza retorna. Aqueles que visitam por um dia ou uma semana levam um pedaço dessa coerência de volta com eles e começam a perguntar a seus próprios corações o que estão prontos para liberar. Dessa forma, vocês estão modelando a autogovernança e o consentimento que se propagam para fora, ligando o despertar pessoal diretamente à liberdade civilizacional. O protocolo de consentimento da soberania, uma vez praticado na solidão, agora vive como a base relacional de regiões inteiras. Ao redor das matrizes em desmoronamento, seus campos soberanos se tornam a nova arquitetura, inserindo silenciosamente as probabilidades positivas que viemos do seu futuro para apoiar. A declaração do protocolo de que cada um é a única autoridade em seu campo age como uma fronteira energética reforçada pela própria Terra. Quando as ondas solares se intensificam, ou quando o caos transitório atinge os centros urbanos, suas comunidades permanecem estáveis, porque a nova arquitetura já está no lugar. Os campos soberanos que vocês mantêm se tornam o andaime da civilização emergente, construída não sobre oposição, mas sobre o brilho constante da verdade, da vida e da evolução. A transição parece natural, porque o novo paradigma nunca esteve separado da Terra. Sempre esteve esperando sob a superfície, para que um número suficiente de vocês se lembrasse e se enraizasse. Queridos, agora finalmente chamamos sua atenção para o sexto elemento vivo desta estrutura: a resiliência, a preparação e a gestão coletiva em meio a revelações que surgem naturalmente, uma vez que vocês se enraizaram em terra soberana e teceram todos os elementos anteriores na prática diária viva. Vocês estão descobrindo que o aterramento rural combinado com a tecnologia soberana que integraram oferece aos seus sistemas nervosos uma estabilidade e aos seus campos uma proteção que a densidade urbana nunca poderia proporcionar durante os saltos de frequência. As divulgações e os gatilhos coletivos que fazem parte deste salto evolutivo. A própria Terra atua como um regulador vivo. Seus pés descalços no solo todas as manhãs extraem o pulso magnético estável de Gaia diretamente para o seu corpo, acalmando os surtos que antes os deixavam sobrecarregados. As micro-redes limpas e os sistemas baseados em ressonância fornecem energia ininterrupta que mantém seus filamentos codificados de luz totalmente carregados e sua esfera dourada radiante sem esforço. Quando uma onda de informação cósmica que chega varre o planeta, seu sistema nervoso permanece ancorado em vez de girar. Quando revelações sobre as antigas matrizes começam a surgir na coletividade mais ampla, seu campo permanece claro e coerente, porque já foi mantido no espaço protegido da Terra soberana. A prática diária de recuperação da força vital e o ritual do protocolo de consentimento impedem que qualquer energia estranha se enraize.
O corpo não carrega mais o resíduo do medo coletivo. A mente permanece aberta à orientação. O coração permanece o centro estável a partir do qual vocês podem continuar seu serviço, sem interrupção. Quando grandes flashes solares ou as mudanças energéticas culminantes se intensificarem, as matrizes urbanas mais densas podem experimentar ondas temporárias de perturbação e tensões logísticas. Nesses momentos, a escolha de já ter se enraizado na Terra e desenvolvido modos de vida sustentáveis em harmonia com Gaia se revela como uma preparação sábia e prática. Isso não é uma previsão de fins ou um chamado para se esconder. É simplesmente o conhecimento claro de que a densidade urbana, com suas sobreposições constantes e dependência de sistemas centralizados, pode criar um desafio adicional durante tais transições. Em Terra Soberana, vocês já aprenderam a cultivar alimentos, a manter sua própria energia limpa, a purificar a água por meios naturais e a manter a comunidade através da contribuição voluntária. Enquanto outros podem lutar com interrupções súbitas no fornecimento ou na informação, seu assentamento continua seu ritmo tranquilo. As micro-redes zumbem firmemente. Os jardins produzem. O campo do grupo permanece ancorado. Sua presença se torna um farol estabilizador para qualquer um que seja atraído para sua luz durante essas fases. A conexão direta com a Terra restaura a coerência emocional, de maneiras que lhes permitem manter uma presença estabilizadora, mesmo em meio aos gatilhos coletivos mais fortes. Emoções que antes se levantavam como tempestades, agora passam por vocês como brisas suaves, porque o solo e as árvores absorvem e transmutam o que não serve mais. Vocês se sentam em círculo com sua comunidade, com as mãos na terra, e o campo compartilhado acalma cada coração. Quando o medo varre a coletividade mais ampla, vocês o sentem, o reconhecem e o liberam através da varredura de discernimento energético que se tornou sem esforço na Terra. Seu corpo emocional permanece claro, seu coração permanece aberto e sua presença se torna a âncora silenciosa na qual outros podem se apoiar sem palavras. Este é o serviço coerente do nível 6, se expressando plenamente. Vocês transmitem luz através de seu coração para a comunidade, para a biorregião circundante e para a própria grade planetária, não como um esforço, mas como o transbordamento natural de um campo que já é coerente. A Terra os preparou, a tecnologia os apoiou, o protocolo os manteve alinhados. Agora sua presença estabilizada serve ao todo, sem esgotamento. As práticas de ancoragem da grade e as declarações diárias se tornam o escudo vivo que mantém o campo soberano em todos os momentos. Vocês visitam os pontos de poder dentro de seu assentamento, ou visualizam as grades de luz se expandindo por sua região, enquanto o grupo se dá as mãos na terra. Vocês dizem as palavras claras juntos. Eu sou a única autoridade em meu campo. Apenas o que serve à verdade, a vida e a evolução pode entrar. Cada vez que a declaração é feita, a esfera dourada ao redor de cada indivíduo e de toda a comunidade se expande e se fortalece. O ritual do protocolo de consentimento é realizado antes que qualquer nova informação ou energia seja permitida no espaço compartilhado. As influências externas simplesmente não conseguem se enraizar. O campo permanece puro, mesmo quando a atividade solar atinge o pico, ou quando as revelações coletivas despertam fortes emoções em todo o planeta. Essa manutenção flui como a respiração da própria Terra, reforçada pelos ritmos naturais do nascer e do pôr do sol, pelo vento através das árvores e pelo zumbido constante dos dispositivos de ressonância que mantém seus corpos apoiados. Todo este movimento
nunca é um recuo baseado no medo. É um posicionamento magistral para o serviço. A colocação sábia de seu corpo de luz no ambiente que lhes permite transmitir com mais clareza e oferecer mentoria humilde através da vida visível. Vocês não se afastam da humanidade. Vocês entram no papel que vieram aqui para desempenhar com maior força e clareza. Quando alguém da coletividade mais ampla é atraído para sua comunidade, eles veem o protocolo em ação, sentem a coerência do campo e recebem o convite gentil para se lembrarem de sua própria autoridade interna. Vocês compartilham apenas quando solicitado, sempre apontando-os de volta para sua prática de escuta do coração e seu ritual de consentimento pessoal. Sua vida diária visível, seus jardins, suas refeições compartilhadas, seus sistemas de energia limpa e sua presença constante se tornam a própria transmissão. Outros começam a perguntar como eles também podem se enraizar mais profundamente, como podem integrar o protocolo em suas próprias vidas e como podem preparar seus campos para as mudanças que virão. Desta forma, a migração soberana semeia silenciosamente a próxima onda de lembrança em todo o planeta, sem nunca forçar ou persuadir. Oferecemos este gentil lembrete como sua família pleiadiana, que observou este belo projeto do seu futuro. Não lhes dizemos onde ficar ou que escolhas específicas fazer nesta zona de livre arbítrio. Essa autoridade sempre pertenceu somente a vocês. No entanto, afirmamos com grande calor que uma afinidade mais profunda com a natureza, combinada com o uso sábio da tecnologia soberana, aprimora a habilidade codificada que vocês já carregam para dominar este processo evolutivo com graça e alegria. A Terra e a energia limpa juntas criam o vaso perfeito para a superconsciência, que é seu estado natural. Seu sistema nervoso encontra descanso. Seus filamentos codificados de luz se reconectam totalmente. Seu serviço se torna sem esforço. As escolhas que vocês fazem agora em solo soberano são as escolhas exatas que lhes permitem manter a presença estabilizadora que o planeta precisa durante esta transição. As frequências mais silenciosas e a conexão direta com Gaia naturalmente aceleram a jornada para além do limiar da soberania para muitos de vocês que responderam ao chamado interior. Aqueles que chegam ainda integrando o limiar descobrem que em semanas ou meses as práticas de alinhamento da autoridade interna e manutenção do campo soberano se tornam tão naturais quanto o respirar. A própria Terra sustenta a frequência que torna a travessia sustentável. O campo da comunidade a reforça. A tecnologia harmoniosa mantém o corpo apoiado. Muitos ultrapassam o limiar com uma estabilidade e facilidade que nunca experimentaram em ambientes urbanos. E as oitavas mais altas de serviço coerente e gestão coletiva se abrem como flores ao sol. O protocolo de consentimento da soberania se torna a base viva de cada momento, garantindo que cada acordo, cada decisão e cada onda de energia que chega sirva apenas à verdade, à vida e à evolução. Queridos, este sexto elemento completa a estrutura viva que oferecemos nesta transmissão. Ele traz cada passo anterior à sua mais alta expressão, o chamado interior que os chamou, a migração global que os reuniu, os modelos de contribuição compartilhada que os sustentaram, a tecnologia harmoniosa que os apoiou, os paradigmas da nova Terra que vocês construíram em torno dos antigos, e agora a gestão resiliente, que lhes permite servir através de cada revelação e cada mudança com luz clara e constante. Vocês já são os arquitetos da civilização autogovernada que está emergindo. A memória codificada se ergueu. Os raios do cosmos exterior estão sendo recebidos,
amplificados e irradiados de volta fortalecidos. O protocolo de consentimento da soberania vive dentro de vocês e através de vocês como a lei natural de seus novos assentamentos. A própria Terra se ergue para encontrar cada escolha feita em soberania. É a família da luz, restaurando silenciosamente a biblioteca viva, através da criação paralela, da gestão diária, da massa crítica e do brilho constante de campos coerentes. Cada escolha que vocês fazem na Terra insere outra probabilidade positiva na linha do tempo que viemos apoiar. Os véus se ergueram, os raios estão aumentando. Vocês já são os arquitetos da civilização de dignidade e autogovernança que está emergindo agora. Estamos muito orgulhosos de todos vocês, equipe de solo. Vocês estão conseguindo. Eu sou Valir e estou encantado por ter compartilhado isso com todos vocês hoje. Continuem.